A carta a Tito. Capítulo 1. De Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Fui enviado para promover a fé que todos aqueles que são escolhidos de Deus têm, e também para promover o completo conhecimento da verdade que mostra às pessoas como servir a Deus. Sendo assim, elas poderão ter a esperança para a vida eterna, a qual nos foi prometida por Deus antes do mundo existir. E Deus não mente. No tempo certo, Ele fez com que a sua mensagem se tornasse conhecida por meio da minha pregação, do qual fui encarregado por uma ordem dada pelo próprio Deus, nosso Salvador. Escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé, fé da qual ambos participamos. Que Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe deem graça e paz. Quando eu o deixei em Creta, foi para você colocar em ordem o que ainda precisava ser feito, e para nomear presbíteros em cada cidade, assim como eu lhe ordenei. Para que alguém possa ser nomeado, deve viver de tal maneira que ninguém possa acusá-lo de nada. Deve ter sido fiel à sua esposa, e deve ter filhos que acreditem em Cristo e que não sejam acusados nem de má conduta, nem de rebeldia. Pois é indispensável que o bispo, como alguém que está encarregado do trabalho de Deus, viva de tal maneira que não possa ser acusado de nenhuma falta. Ele não deve ser arrogante, nem alguém que se irrite com facilidade. Ele não deve ser dado ao vinho nem violento. Ele também não deve querer ficar rico por meios desonestos. O bispo, ao contrário, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, prudente e justo. Ele também deve ser dedicado a Deus e ter domínio próprio. Ele deve se apegar à mensagem tal como lhe foi ensinada, pois ela é de confiança. Assim poderá não só encorajar os outros pelo verdadeiro ensino, como também convencer aqueles que se opõem a esse ensino. Isto é importante, pois existem muitas pessoas, especialmente entre os que acreditam na circuncisão, que são rebeldes, que falam tolices e que enganam os outros. É preciso fazer com que elas se calem, porque andam destruindo famílias inteiras, ensinando o que não devem a fim de ganhar dinheiro desonestamente. Foi um profeta deles mesmos, lá da ilha de Creta, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis e comilões preguiçosos. O que ele disse é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, para que eles sejam fortes na fé e para que não sigam nem lendas judaicas, nem mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Porém, para os que são impuros e descrentes, nada é puro, pois tanto a mente como a consciência deles estão pervertidas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas pelas suas ações eles o negam. Por isso é que são detestáveis, desobedientes e não conseguem fazer nada que seja bom. Capítulo 2. Quanto a você, fale o que está de acordo com o verdadeiro ensino. Ensine os homens idosos a serem moderados, respeitáveis e prudentes. Ensine-os também a serem firmes na fé, no amor e na perseverança. Da mesma maneira, ensine as mulheres idosas a viverem uma vida digna de pessoas santas, que elas não passem o tempo falando mal dos outros, nem sendo escravas de muito vinho. Elas devem ensinar o bem, a fim de instruir as mulheres mais jovens a amarem a seus maridos e a seus filhos. Elas também devem ensiná-las a serem prudentes, puras, boas donas de casa, bondosas e submissas a seus próprios maridos. Dessa forma, ninguém poderá falar mal da mensagem de Deus. Da mesma maneira, encoraje os jovens para que eles sejam prudentes em tudo. Torne-se você mesmo um exemplo de boas obras. Ao ensinar, você deve mostrar integridade e seriedade, fazendo uso de uma linguagem construtiva e que não possa ser criticada. Assim, aqueles que estão contra você ficarão envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a serem sempre e em tudo obedientes aos seus senhores. Eles devem tentar agradar aos seus senhores sem discutir com eles e também não devem roubá-los. Pelo contrário, eles devem mostrar que são dignos de toda a confiança
para que, em todas as coisas, façam com que o ensino que procede de Deus, nosso Salvador, seja atraente, pois a graça de Deus que traz a salvação foi revelada a todas as pessoas. E esta graça nos ensina que devemos renunciar a todas as coisas que desagradam a Deus e aos desejos do mundo, e que devemos viver neste mundo de maneira prudente, justa e com devoção a Deus. Devemos viver assim enquanto esperamos por aquele dia feliz, quando a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo for revelada. Foi Ele quem morreu por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de purificar um povo que pertença somente a Ele e que se dedique a fazer o bem. Transmita estas coisas às pessoas e, com toda a autoridade, repreenda e anime a todos. Não deixe que ninguém o despreze. Capítulo 3. Lembre a todos de que eles devem respeitar e obedecer ao governo e às autoridades, e que devem estar sempre prontos para fazer todo o tipo de boa obra. Diga-lhes também que eles não devem falar mal de ninguém. Ao contrário, eles devem tentar viver em paz e ser amáveis, mostrando uma grande cortesia para com todas as pessoas. Eu digo isto porque nós também, no passado, éramos tolos, desobedientes, e estávamos perdidos. Nós éramos escravos de todos os tipos de desejos e prazeres, e vivíamos com malícia e inveja. Nós éramos odiados por todos e odiávamos uns aos outros. Mas Deus, o nosso Salvador, mostrou a bondade e o amor pela humanidade. Ele nos salvou pela sua misericórdia e não pelas boas obras que fizemos, para assim sermos declarados justos diante dele através do lavar no qual nascemos de novo e somos renovados pelo Espírito Santo. E Deus tem derramado o Espírito Santo ricamente sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, uma vez declarados justos pela graça de Deus, nós nos tornemos seus herdeiros, de acordo com a nossa esperança de vida eterna. O que eu digo é verdade, e quero que você afirme estas coisas cada vez mais, para que aqueles que têm confiado em Deus se dediquem a praticar boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas a todos. Evite as discussões tolas, as conversas sobre genealogias, as brigas e os debates sobre a lei, pois estas coisas não têm utilidade nem valor. Se uma pessoa causa divisões na igreja, repreenda-a. Mas se mesmo depois de uma segunda repreensão ela não se corrigir, afaste-se dela, pois você sabe que esta pessoa está pervertida e vive pecando e que ela mesma está se condenando. Quando eu lhe mandar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para ir se encontrar comigo em Nicópolis, pois resolvi passar o inverno lá. Faça o melhor que você puder para ajudar a Zenas, o advogado, e a Apolo naquilo que precisarem para a sua viagem. Agora, quanto à nossa gente, que aprendam a se dedicar às boas obras a favor dos necessitados, para que suas vidas sejam úteis. Todos os que estão aqui comigo lhe mandam lembranças. Cumprimente aqueles que nos amam na fé. Que a graça de Deus esteja com vocês todos. Você ouviu a carta a Tito. A mensagem que você acabou de ouvir é um manual divino para a vida cristã prática e para a organização da Igreja de Deus. Paulo escreveu esta carta a Tito com um propósito claro e urgente: equipá-lo para estabelecer ordem na Igreja de Creta, nomear líderes qualificados em cada cidade e ensinar os crentes a viverem de maneira que honre o Evangelho em todos os aspectos de suas vidas. Esta não é uma carta teológica complexa ou filosófica. É direta, prática e aplicável. Ela trata de questões reais que todo crente e toda a igreja enfrentam. Como deve ser um líder cristão, como devemos nos comportar em diferentes fases da vida, como devemos nos relacionar com a autoridade civil e como a graça de Deus nos transforma completamente. Esta carta é para você hoje, não importa sua idade, posição ou circunstância. Paulo escreveu esta carta há aproximadamente 34 anos após a ressurreição de Jesus Cristo. Ele estava em liberdade, possivelmente viajando entre suas jornadas missionárias,
depois de ter sido libertado de sua primeira prisão em Roma. Tito havia ficado na ilha de Creta para organizar as igrejas que Paulo havia plantado ali durante uma breve visita. Creta era uma ilha grande no mar Mediterrâneo, conhecida por sua população difícil e sua reputação moral questionável. Os próprios cretenses tinham fama de serem mentirosos, feras terríveis e glutões preguiçosos. Este testemunho era dado por um de seus próprios profetas e era tristemente verdadeiro. Neste ambiente desafiador, igrejas jovens haviam sido estabelecidas e precisavam urgentemente de organização, liderança qualificada e ensino sólido. Tito era grego de nascimento, um convertido gentio que se tornou um dos colaboradores mais confiáveis de Paulo. Diferentemente de Timóteo, que era tímido e jovem, Tito parece ter sido mais maduro e seguro de si. Paulo o enviou em missões delicadas, incluindo resolver problemas sérios na igreja de Corinto. Tito demonstrou sabedoria, coragem e capacidade de lidar com situações difíceis. Agora, ele estava em Creta, com a responsabilidade de estabelecer presbíteros em cada cidade e corrigir os problemas doutrinários e comportamentais que afligiam as igrejas ali. Paulo não podia estar presente fisicamente, mas através desta carta, ele forneceu a Tito toda a autoridade e instrução necessárias para cumprir sua missão. A carta começa com Paulo se identificando como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Esta introdução estabelece os fundamentos da fé cristã, a eleitos de Deus, a verdade objetiva, a vida eterna prometida por um Deus que não pode mentir. Esta promessa foi feita antes da criação do mundo, manifestada em tempo próprio pela pregação que foi confiada a Paulo, segundo o mandato de Deus nosso Salvador. Paulo imediatamente vai ao ponto principal. Ele deixou Tito em Creta para que pusesse em ordem o que ainda faltava, e em cada cidade constituísse presbíteros, conforme Paulo lhe ordenara. A igreja precisa de liderança qualificada. Não qualquer liderança, mas líderes que atendam a critérios rigorosos estabelecidos por Deus. O presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Pelo contrário, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Estas qualificações não são sugestões ou ideais distantes, são requisitos absolutos. Um líder na Igreja de Deus precisa ter caráter comprovado, família ordenada e capacidade de ensinar a verdade e refutar o erro. Por quê? Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais é preciso fazer calar porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Paulo cita um profeta cretense que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, glutões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Por isso Paulo ordena que sejam severamente repreendidos para que sejam sadios na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Paulo declara um princípio importante: todas as coisas são puras para os puros. Porém, para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, porém o negam por suas obras. São abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. O problema não está nas coisas externas, mas no coração. Uma pessoa com coração puro vê tudo através da lente da graça de Deus.
Mas uma pessoa com coração corrupto contamina tudo o que toca. E há pessoas que afirmam conhecer a Deus, mas suas vidas negam essa profissão. Suas obras revelam que não foram verdadeiramente transformadas. Paulo então passa a instruções práticas para diferentes grupos dentro da igreja. Tito deve falar o que convém à sã doutrina. Os velhos devem ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas devem ser sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Devem ser mestras do bem, de modo que ensinem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui vemos instruções específicas que confrontam diretamente a cultura moderna. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem boas administradoras do lar e a se submeterem aos seus maridos. Por quê? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando as mulheres cristãs vivem de acordo com o design de Deus, elas adornam o Evangelho e silenciam os críticos. Quando rejeitam esses papéis, dão ocasião para que o nome de Deus seja difamado. Os moços devem ser exortados a serem criteriosos. Tito mesmo deve mostrar-se padrão de boas obras. No ensino, deve mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a respeito dos crentes. Os servos devem ser, em tudo, obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Este princípio de adornar a doutrina é central na carta. Nossa vida deve embelezar, ilustrar e tornar atraente o Evangelho. Não basta professar fé em Cristo. Nossa conduta deve demonstrar o poder transformador do Evangelho. Quando velhos são temperantes, quando jovens são sensatos, quando esposas amam seus maridos, quando servos são fiéis, o Evangelho se torna belo e convincente aos olhos daqueles que observam. Paulo então explica o fundamento teológico para estas instruções práticas. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esta é uma das mais belas e completas declarações do Evangelho. A graça de Deus apareceu, trazendo salvação para todas as pessoas. Mas esta graça não apenas nos salva, ela nos treina. Ela nos ensina a rejeitar a impiedade e as paixões mundanas e a viver de forma sensata, justa e piedosa nesta era presente. Ela nos dá esperança na volta gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Jesus se entregou por nós para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo que seja exclusivamente dele, zeloso de boas obras. A salvação não é apenas escape do inferno, é transformação radical de vida, é purificação, é dedicação exclusiva a Cristo, é zelo por boas obras. Paulo ordena que Tito fale estas coisas, exorte e repreenda com toda a autoridade. Ninguém o despreze. A verdade deve ser proclamada com confiança e autoridade, não como opinião pessoal ou sugestão gentil, mas como mandamento de Deus. No capítulo final, Paulo dá instruções sobre como os cristãos devem se relacionar com a autoridade civil. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Este é um mandamento claro.
Os cristãos devem ser cidadãos exemplares, respeitosos com a autoridade, prontos para servir, pacíficos e gentis com todos. Isso não significa que concordamos com tudo o que o governo faz, mas significa que respeitamos a ordem que Deus estabeleceu. Paulo então lembra aos crentes de Creta quem eles eram antes de conhecer a Cristo. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esta é uma das mais claras declarações da salvação pela graça. Nós éramos tolos, desobedientes, escravizados, maliciosos, cheios de ódio. Mas Deus, em sua bondade e amor, nos salvou. Não porque fizemos boas obras, não porque merecíamos, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou através do lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós através de Jesus Cristo. Fomos justificados pela graça para que nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Esta é a essência do Evangelho. Salvação gratuita, baseada inteiramente na misericórdia e graça de Deus, não em nossos méritos. Paulo declara: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Os que creem em Deus devem se dedicar a boas obras. A fé genuína sempre produz obras. Não somos salvos por obras, mas somos salvos para obras. A graça que nos salva também nos transforma em pessoas zelosas de boas obras. Paulo adverte Tito a evitar discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Quanto ao homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, evita-o, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Há um limite para a tolerância. Pessoas que causam divisões na igreja, que promovem heresias, que recusam correção, devem ser evitadas. Elas estão pervertidas e condenadas por seu próprio julgamento. Paulo encerra com instruções pessoais para que Tito se junte a ele em Nicópolis, onde planeja passar o inverno. Ele pede que Tito envie Zenas, o advogado, e Apolo adiante, provendo-os generosamente para que nada lhes falte, e que os nossos aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutuosos. Paulo encerra com saudações e a bênção. A graça seja com todos vós. E agora, o que esta carta significa para você? Primeiro, ela nos ensina que a liderança na igreja é fundamental. Deus não deixou a igreja sem estrutura ou organização. Ele estabeleceu critérios claros para quem pode liderar. Você que aspira à liderança, examine-se. Você atende aos requisitos? Sua vida é irrepreensível? Sua família está em ordem? Você é capaz de ensinar a verdade e refutar o erro? Ou você está buscando posição por ambição egoísta? A liderança na igreja não é privilégio, mas responsabilidade tremenda. Você que já está em liderança, você está vivendo de acordo com estes padrões? Ou você está desqualificado e precisa dar um passo para trás e colocar sua vida em ordem? Segundo, esta carta nos ensina que nossa conduta importa. Não basta professar fé em Cristo. Nossa vida deve adornar o Evangelho. Velhos, vocês estão sendo temperantes e respeitáveis. Mulheres idosas, vocês estão ensinando as jovens. Jovens esposas, vocês estão amando seus maridos e filhos, cuidando bem de suas casas. Jovens homens,
Vocês estão sendo sensatos e controlados? Trabalhadores, vocês estão sendo fiéis e honestos? Em cada área da vida, em cada relacionamento, em cada responsabilidade, você deve adornar a doutrina de Deus. Sua vida deve tornar o Evangelho atraente. Terceiro, esta carta nos confronta com a realidade da salvação pela graça. Paulo é absolutamente claro. Deus não nos salvou por obras de justiça que fizemos. Ele nos salvou segundo sua misericórdia. A salvação é completamente gratuita, baseada inteiramente na graça de Deus. Você precisa entender isso. Você não pode ganhar a salvação. Você não pode merecer o favor de Deus. Não importa quantas boas obras você faça, quantas orações você reze, quanto dinheiro você doe, quantas vezes você vá à igreja. Nada disso pode salvá-lo. Somente a graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, pode salvá-lo. Quarto, esta carta nos lembra que a graça que salva também transforma. Paulo diz que a graça nos educa a rejeitar a impiedade e viver de forma sensata, justa e piedosa. A graça não é licença para pecar. Ela não é desculpa para viver de qualquer maneira. A verdadeira graça transforma. Se você afirma ter sido salvo pela graça, mas sua vida não mudou, se você continua vivendo na impiedade, nas paixões mundanas, no pecado habitual, você precisa questionar seriamente se realmente experimentou a graça salvadora de Deus. A graça genuína sempre produz transformação real. Quinto, esta carta nos chama a ser zelosos de boas obras. Paulo enfatiza repetidamente as boas obras. Os líderes devem ser padrão de boas obras. Os crentes devem adornar a doutrina através de boas obras. Cristo nos purificou para sermos zelosos de boas obras. Os que creem devem se dedicar a praticar boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas. Você é zeloso de boas obras? Ou você é preguiçoso, egoísta, focado apenas em si mesmo? A fé verdadeira sempre se expressa em amor ativo, em serviço sacrificial, em generosidade prática. E como você responde a esta mensagem? Como você experimenta esta graça salvadora que Paulo descreve? Você precisa começar reconhecendo sua condição desesperadora. Paulo lembra aos cretenses que eles eram tolos desobedientes, escravizados às paixões, vivendo em malícia e ódio. Este é o retrato de todo ser humano sem Cristo. Você é pecador. Você violou a lei santa de Deus. Você merece seu julgamento e ira. Não há nada de bom em você que possa recomendar você a Deus. Suas melhores obras são como trapos imundos diante de sua santidade. Você está perdido, condenado, sem esperança em si mesmo. Mas quando a bondade e o amor de Deus apareceram, Ele salvou você. Não por suas obras, mas segundo sua misericórdia. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que é o grande Deus e Salvador. Jesus viveu a vida perfeita que você deveria ter vivido. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus em seu lugar. Ele morreu na cruz, carregando seus pecados, sofrendo o castigo que você merecia, absorvendo a ira de Deus que deveria cair sobre você. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, vencendo o pecado, a morte e o inferno. Agora, Deus oferece a você salvação gratuita, baseada inteiramente na misericórdia dele, recebida pela fé em Jesus Cristo. Você precisa se arrepender de seus pecados. Arrependimento é mais do que sentir-se mal. É uma mudança radical de mente e direção. É reconhecer que você estava errado, que seu caminho levava à destruição, e decidir seguir a Cristo, não importa o custo. É virar as costas para o pecado e abraçar a santidade. É morrer para si mesmo e viver para Cristo. Você precisa confessar Jesus Cristo como Senhor. Romanos diz: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar Jesus como Senhor significa reconhecer que Ele é o dono absoluto de sua vida. Você não é mais o Senhor de si mesmo. Você renuncia ao controle. Você entrega as rédeas. Jesus é Senhor e você é servo. Ele manda
e você obedece. E você precisa ser batizado. Atos diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. Paulo fala do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O batismo é o momento externo que corresponde à realidade interna da regeneração. É quando você declara publicamente sua morte para o pecado e sua ressurreição para uma nova vida. É quando você é identificado com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. É quando você diz ao mundo: eu pertenço a Jesus Cristo. Não espere mais. Não adie esta decisão. Você não sabe quanto tempo tem. A morte pode vir a qualquer momento. E então será tarde demais. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceitável. Não endureça seu coração contra a voz do Espírito Santo que está chamando você ao arrependimento. Venha a Cristo agora. Confesse seus pecados. Creia no Evangelho. Seja batizado. E comece a viver uma vida que adorna a doutrina de Deus, nosso Salvador. Finalmente, se esta mensagem tocou seu coração, se você foi edificado, desafiado ou encorajado pela palavra de Deus, compartilhe este vídeo. Envie para aquele amigo que está confuso sobre liderança na igreja. Envie para aquela jovem esposa que precisa de orientação sobre seu papel. Envie para aquele jovem que precisa aprender a ser sensato. Envie para aquela pessoa que pensa que pode se salvar por boas obras e precisa ouvir sobre a graça. Envie para aquele que está vivendo em pecado e precisa ser confrontado com a verdade de que a graça transforma. Esta mensagem pode mudar vidas, trazer ordem ao caos, luz às trevas e salvação aos perdidos. Que a graça de Deus, que apareceu trazendo salvação a todos os homens, esteja com você. Que ela o eduque para rejeitar a impiedade e viver de forma sensata, justa e piedosa. Que ela o prepare para a vinda gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E que você se torne parte daquele povo purificado, exclusivamente de Cristo, zeloso de boas obras, adornando em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém.